eu sou Fer Campelo, professora de macramê, e neste vídeo eu vou te ensinar a fazer esse lindo filtro dos sonhos. Apesar de ser um filtro dos sonhos pequeno, eu considero essa peça de nível intermediário, pois vamos trabalhar bastante o nó festonê e o padrão diamante. É importante que você já saiba fazer esses nós e padrões. O tamanho final desse filtro dos sonhos ficou com 20 centímetros de largura por aproximadamente 48 centímetros do início do bastidor até a última pontinha. Para o tutorial você vai precisar de um bastidor de madeira como esse daqui, medindo 20 centímetros de diâmetro, e eu vou utilizar o barbante espesso 24 fios na cor alecrim. Você pode utilizar o espesso 24 fios da sua cor favorita. Essa é uma peça que consome poucos fios, serão utilizados menos de 30 metros do barbante espesso e as medidas de cada fio eu vou passar no decorrer do tutorial. O primeiro passo vai ser prender o bastidor na arara de roupa ou em um cabide para você conseguir trabalhar. E aí na hora de prender é legal você já observar se tem algum detalhe, né, algum probleminha nele que você possa colocar ou para trás ou para baixo, que a parte de baixo é onde vai ter mais fios. Então aqui, por exemplo, meu bastidor está um pouquinho descolado, eu vou deixar essa parte para baixo, que essa parte eu consigo esconder com fios depois, tá? Outra coisa é você cortar 2 pedacinhos de fio, pode ser até retalho, que você já tenha, para amarrar. Eu gosto de amarrar em 2 pontos, porque se eu coloco só um ponto, ó, passo aqui para cima e dou um nozinho, um lacinho. Se eu só deixo um ponto, ele vai ficar assim, girando, e vai ser ruim de produzir. Então, eu sempre prendo ele em 2 pontos, e aí evita dele ficar girando enquanto eu estou fazendo a minha peça. Então agora, com o bastidor já preso na estação de trabalho, nós vamos prender os fios da parte de cima do bastidor. Você vai precisar de 6 pedaços do barbante espesso, cada pedaço medindo 2,20 metros. E você vai prender um por um desses fios aqui na parte superior. Então, para prender, você vai juntar pontinha com pontinha do fio, dobrando ele ao meio e formando essa alcinha. Agora nós vamos fazer o nó de montagem, passando essa alcinha de frente para trás, aqui em cima. Passa ela lá para trás. A alcinha vai ficar aqui na parte de baixo de trás. Você coloca 2 dedos e puxa as perninhas desse fio. Agora é só ajustar o nó de montagem aqui na peça. Você vai repetir a mesma coisa com todos os outros 5 pedaços de fio, deixando um do lado do outro. Aqui eu já prendi os 6 pedaços de fio na parte de cima do bastidor. Nós vamos separar 4 perninhas de cada lado e vamos fazer um nó duplo aqui no centro, apenas com esses 4. Então você conta 2, 4 perninhas de cada lado, coloca assim só para você não se confundir. E com essas 4 perninhas aqui de dentro, nós vamos fazer um nó duplo, tá? Então eu seguro um fio em cada mão, deixo 2 centralizados aqui no meio. Pego o fio da minha mão esquerda, dobro aqui por cima, deixando esse espacinho. O fio da minha mão direita passa por cima da perninha, vai lá atrás e sai no espacinho. Agora, a gente segura os fios centrais e vai puxando essas perninhas lá em cima. Faço a mesma coisa agora com o fio da mão direita. Dobro ele aqui na frente e seguro. O fio da minha mão esquerda passa na frente da perninha que está dobrada, vai lá atrás e sai nesse espacinho. E eu aperto meu nó lá em cima. Tá feito o nó duplo. Depois de fazer o nó duplo, então você pode voltar as outras perninhas aqui para frente, que agora nós vamos trabalhar com todos os fios. Para você não se confundir, separe 6 perninhas do lado direito e deixa lá atrás. E nós vamos começar trabalhando com essas 6 perninhas do lado esquerdo. Esse primeiro fio aqui de cima vai ser o nosso primeiro fio guia e nós vamos fazer uma linha de festonê descendo aqui na diagonal, de cima até o meio aqui embaixo.
Então, você vai passar o seu fio guia aqui na frente de todos os outros fios, vai pegar o próximo fio aqui de cima e vai fazer um nó festonê. O nó festonê é basicamente você dar 2 voltas por cima do fio guia que está aqui na frente. Então, você vai pegar o fio lá atrás, passar aqui por cima e por dentro e puxar. E leva essa primeira voltinha lá em cima, faz a mesma coisa, ó. Pega o mesmo fio, passa por cima do fio guia, que é esse que está tensionado, por dentro dessa voltinha e leva ele lá para cima. Observe que eu fico sempre com esse meu fio de dentro tensionado no desenho que eu quero fazer a minha linha de festonê. Ele não está solto, ele está sempre tensionado na direção que eu quero a minha linha de festonê. Pego o próximo fio, passo por cima e por dentro, tensiono o meu fio guia e levo a voltinha lá em cima. Faço a segunda volta e levo ela aqui em cima. Você vai repetir a mesma coisa com os próximos 3 fios. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu trago os fios aqui para frente. Se você quiser, você pode passar aqui para trás. Se não, pode deixar aqui, que agora fica mais fácil de você identificar qual lado você vai trabalhar. Então, mais uma vez, eu pego o primeiro fio lá de cima para ser o meu primeiro fio guia. Passo ele aqui na frente de todos e com esses fios que estão soltos, eu vou fazer uma linha de festonê igual a essa daqui. Então, eu pego o próximo fio aqui de cima, boto o meu dedinho aqui, ó, para marcar, passo por cima e por dentro. E levo a voltinha. Por cima e por dentro. E levo a voltinha. Eu vou repetir a mesma coisa com todos os fios, até chegar aqui embaixo. Agora que eu já tenho a minha linha de festonê dos dois lados, nós vamos juntar. Tá vendo que eles estão separados? Então, nós vamos juntar fazendo mais um nó festonê aqui no meio. Para isso, você vai pegar um dos 2 fios guias e passar na frente um do outro. Então, aqui eu vou pegar o da esquerda, passar por cima da direita. E esse meu fio que está por baixo vai fazer um nó festonê para juntar, tá? Então, faço as 2 voltinhas dele e fecho. Então, agora eu vou repetir a mesma coisa dos 2 lados, mais algumas carreiras. Ao todo, nós vamos fazer 4 carreiras de nó festonê, aqui descendo e se encontrando no meio. Sempre antes de iniciar a carreira, você pode separar os fios do outro lado para você não se confundir, tá? Então, mais uma vez, eu pego o primeiro fio lá de cima, passo na frente de todos e faço uma linha de festonê descendo aqui no centro. Vou repetir isso com todos os fios e repetir mais uma vez do outro lado. Prontinho, ó, aqui eu tenho 6 fios de cada lado e agora mais uma vez vamos juntar. Por uma questão de estética, eu gosto de sempre manter o mesmo lado por cima, tá? O mesmo lado que eu coloquei aqui em cima, nessa primeira junção da linha de festonê, eu vou sempre repetir para não ficar intercalado, tá? Mas é uma questão de estética mesmo. Então, mais uma vez eu passo da esquerda por cima e fecho essas 2 linhas de festonê aqui no centro. Bom, agora você vai repetir a mesma coisa, fazer mais 2 carreiras de cada lado e sempre juntando aqui no centro com a mesma lateral que você fez aqui em cima, passando por cima na hora de fazer o nó festonê de junção. Olha só que trabalho mais lindo que fica aqui em cima. Agora, nós vamos prender esses fios aqui na parte de baixo, tá? Você vai começar, então, pelo lado esquerdo de novo. Vou passar aqui para trás para não me confundir. Então, prendo aqui os do lado direito que eu não vou usar agora. E aqui do lado esquerdo, eu vou começar prendendo 4 fios aqui
nessa extremidade, tá? Esses dois eu não vou prender por enquanto. Pego esses 4 fios e passo por trás do bastidor. Então, nós vamos fazer aqui como se fosse uma linha de festonê, utilizando o próprio bastidor como fio guia, ó. Então, o fio guia não passa na frente dos fios que eu vou utilizar para fazer uma festonê. Então, vamos fingir que o bastidor aqui é o fio guia. Eu vou pegar, então, o primeiro fio de lá de cima e vou passar por cima do meu bastidor e aqui pelo lado esquerdo, ó, do fio que está descendo, tá vendo? E posiciono minha primeira voltinha. Pego esse mesmo fio, passo por cima e por dentro. Pronto, fiz um nó festonê por cima do bastidor. Eu vou fazer a mesma coisa com os próximos 3 fios. Então, sempre por cima do lado esquerdo do fio e a segunda volta por cima e por dentro. Assim fica uma volta de cada lado desse fio que está aqui no meio. É como se essas voltinhas sanduichassem o fio que vem descendo reto, tá? Então, só repetir a mesma coisa. Prendi os 4 fios. Agora eu vou dar uma distância de aproximadamente 2 centímetros e vou prender esses próximos 2 fios do lado esquerdo. Então, eu passo os fios aqui para trás e faço a mesma coisa, ó. Pelo lado esquerdo, posiciona aproximadamente 2 centímetros. Você pode conferir na régua, na fita métrica, ou colocar o dedo como uma referência, depois você pode ajustar, tá? E completa a segunda volta, pega o próximo fio e completa a segunda volta. Tá vendo que agora, como eu tô prendendo os fios na parte de baixo, eu tô conseguindo esconder aquele defeito do meu bastidor. Por isso que é legal, antes de começar a fazer a peça, você observar se tem algum defeito para você já se livrar do problema. Então, aqui eu já prendi os meus fios do lado esquerdo, eu vou fazer a mesma coisa com os fios do lado direito. Passo todos aqui para trás e nós vamos prender primeiro 4 fios aqui um pouquinho mais para cima e depois 2 fios um pouquinho mais para baixo. Então, vou fazer só o primeiro aqui com vocês, tá? Mesma coisa, ó, tá aqui por trás do bastidor, a primeira volta vai entrar desse lado, ó, e aperta. A segunda volta vai entrar desse lado. E aperta. Só isso, tá, gente? Vou prender aqui mais 3 fiozinhos embaixo desse e os outros 2 aqui com aproximadamente 2 centímetros de distância. Agora, com todos os fios presos, a gente só confere se eles estão mais ou menos na mesma posição aqui dos dois lados, tá? Se você precisa levar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Faça os ajustes necessários para deixar os dois lados bem parecidos, tá? Igual nunca vai ficar porque é um trabalho manual, mas o mais parecido possível em questão de posicionamento dos dois lados. E agora, depois de posicionar todos os fios, nós vamos preencher aqui esses espaços vazios. Você vai cortar 4 fios medindo 70 centímetros cada. Agora nós vamos prender 2 fios de cada lado. Então, você vai pegar um dos fios, juntar pontinha com pontinha e vamos fazer o nó de montagem. Só que, em vez de passar o nó de montagem com a alcinha de frente para trás, que vai ficar esse risquinho aqui, nós vamos fazer ele de trás para frente, porque dessa forma o risquinho fica lá atrás e ele fica parecendo um nó festonê, ó. Fica parecendo que é a mesma coisa. Então, 2 fios de cada lado.
Se você quiser, você pode utilizar fios de outra cor aqui também, tá? Nesses dois que são extras. Ou você pode fazer a peça inteira da mesma cor, como eu estou fazendo aqui no tutorial, fica a seu critério. Pronto, então já preenchemos aqui, né, essa lateral, e agora nós vamos preencher a parte de dentro. Aqui no meio nós vamos utilizar fios um pouco mais compridos, porque nós vamos fazer o padrão diamante. E como também há um fio extra, se você preferir, você pode fazer esse detalhe de outra cor. Então, para fazer essa parte central do filtro dos sonhos, você vai precisar de 4 pedaços, cada pedaço medindo 2 metros de comprimento. Agora é só prender os 4 fios aqui no meio da mesma forma, com o nó de montagem invertido. Se você quiser, você pode deixar também o filtro dos sonhos assim, mais simples, né? Mais minimalista, sem nenhum detalhe na franja. Mas aqui no tutorial, nós vamos fazer alguns nós nessa parte de baixo, que são as franjas do seu filtro dos sonhos. Então, aqui nós vamos começar com os 4 fios que nós prendemos aqui no meio, tá? E eles estão dobrados ao meio, então nós temos 8 perninhas. São os 4 fios mais compridos aqui da parte central. Você vai pegar então essas 8 perninhas, dividi-las ao meio, 4 perninhas para cada lado, e nós vamos fazer o padrão diamante aqui no centro. Então, eu vou pegar esses 2 fios do meio, ó, 3 para cada lado, ficam esses 2 aqui do meio. Pego o da esquerda, passo por cima do da direita e nó festonê, fazendo uma diagonalzinha, tá? Então, o objetivo é fazer uma diagonal, ele vai descer assim, e eu vou completar esse meu primeiro nó festonê e vou fazer o nó festonê com os próximos 3 fios. Então, sempre mantendo o fio guia tensionado na direção que você quer para o seu padrão diamante. Completa aqui com o último fio. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, lembrando, são 4 fios para cada lado. Então, eu tenho 1, 2, 3. E o meu quarto, que vai ser o meu fio guia, foi justamente o que eu cruzei aqui em cima para fazer esse primeiro nó festonê, tá? Então, agora, esse fio que tá aqui nesse primeiro nó festonê é o fio guia desse lado. Passo ele na frente e faço a minha descidinha. Por que eu faço assim, cruzando os 2 fios guias no início? Para deixar o meu padrão diamante fechadinho aqui no início, tá? Aí ele fica assim, cruzadinho desde lá de cima, não fica nenhum espaço aqui no meio. Fiz as 2 descidinhas, agora nós vamos fazer um nó pipoca aqui no meio. Então, você vai pegar os 4 fios no meio, 2 de cada lado, fazer o nó duplo. Ó. Deixe um espacinho, tá? Não leve ele até aqui em cima. Completo. Completa o primeiro nó duplo. Você vai fazer 3 nós duplos, um embaixo do outro, tá? Então, 2, 3. Agora, nós vamos pegar esses 2 fios aqui do meio e vamos passar aqui por dentro. Por isso que precisa desse espacinho. Passo ele aqui por dentro e vou puxando as perninhas lá atrás. Depois é só puxar até ele enrolar, formando um nó pipoca. Mantém tensionado, pega os fios que você já estava usando para fazer o nó duplo e faz uma voltinha do nó duplo aqui embaixo para centralizar. E você, se quiser, pode completar a segunda voltinha do nó duplo, se não quiser, não há necessidade, tá? Uma voltinha é o suficiente para travar o nó pipoca aqui na posição. E agora, mais uma vez, nós vamos separar 4 perninhas para cada lado e vamos fazer a linha de festonê descendo na diagonal para se juntar aqui no meio.
Então, pego o mesmo fio guia que está dentro dessa linha de festonê, só vou mudar a direção dele e vou fazer nó festonê com esses 3 fios. Faço a mesma coisa do outro lado. Então, passei ele aqui na frente dos 3 fios, faço meus festonês. Vou fazer a mesma coisa do lado direito. Pego o primeiro fio e desço a minha linha de festonê. E agora, mais uma vez, nós precisamos juntar, como aqui em cima eu fiz o lado esquerdo cruzando por cima do lado direito, eu vou repetir a mesma coisa. Fecho. E agora eu vou fazer mais um início de padrão diamante aqui embaixo, então eu vou descer uma linha para cada lado e nós vamos fazer um nó duplo simples aqui no meio. Fiz aqui então o início do padrão diamante, pego os 4 fios do centro e faço um nó duplo. Tento deixar ele bem aqui no meio, ó, da onde vai fazer a curvinha para fechar. Completo a segunda volta do nó duplo. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Descer aqui o padrão diamante e fechar embaixo, cruzando da esquerda por cima do da direita. Agora nós vamos fazer o nosso último padrão diamante, só que esse último vai ser um padrão diamante simples e menor que o de cima. Aqui nós estamos fazendo o padrão diamante utilizando os 4 fios de cada lado. Nesse próximo, nós vamos deixar um fio sem trabalhar. Então, ó, pego o primeiro fio da minha direita, continuo trabalhando, pego o próximo, continuo trabalhando. Venho aqui do outro lado, conto 1, 2, 3, 4. Eu sei que o quarto é o meu fio guia. Passo na frente e faço minha descida de festonê utilizando 2 fios. Esse último eu não vou usar. Pego o meu fio guia, inverto o sentido e faço o nó festonê. Pego o próximo fio desse lado. São 2 fios para cada lado, passando por cima do fio guia, né? Então, ó, passo o fio guia aqui na frente, sobraram esses 2 fiozinhos para completar. E finalizo cruzando da esquerda por cima do da direita. Então, a trama da parte central do filtro dos sonhos já está pronta. Vocês podem observar que sobram uns fios maiores, outros menores, isso porque cada fio faz mais ou menos nós. Os fios que fizeram mais nós ficaram mais curtos, os fios guias, que são os que quase não fazem nós, ficam mais compridos, tá? Então, é normal que fiquem um fio de cada tamanho no final. Agora, nós vamos trabalhar a lateral do filtro dos sonhos. Aqui, se você quiser, você pode deixar sem trabalhar, ou você pode também utilizar pontinhas de madeira para colocar aqui, ou fazer um nozinho simples, ou fazer uma trança pegando grupinhos de 2 fios e fazendo a trança. No tutorial eu vou fazer nó barril, que é um nozinho bem simples, mas que dá um charme a mais no filtro dos sonhos. Esse nozinho é conhecido como nó barril ou nó casulo. Você pode fazer o nozinho em vários fios ou só em alguns. Então, aqui eu vou pegar o segundo fio de dentro para fora e eu vou fazer uma voltinha, ó. Eu coloco minha mão aqui em cima só para fazer uma voltinha. Eu só fiz isso, certo? Então, passei aqui, fiz essa voltinha. Essa mão aqui, que é onde tem a perninha, eu vou entrar e sair dessa voltinha, ó. Entrei uma e saí, 2 e saí, 3 e saí. Agora, você vai empurrar isso para cima e puxar a perninha de baixo, ó.
Quando você soltar, vai estar feito esse nozinho. E aí você pode pegar o fio do lado ou pular um e pegar o próximo, ó. Vou fazer aqui com o fio do lado, só que eu vou fazer em outra altura. Deixo ele um pouquinho mais baixo. Faço minha voltinha aqui por cima. Faço 1, 2, 3 e essa eu vou passar 4. 4 voltinhas. E aí, aperta o nozinho de casulo. Ó, como fica bonitinho. Aqui são 4 voltas, aqui são 3 voltas. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pulo um, pego o próximo e faço 3 voltinhas, tentando deixar o meu nó de barril na mesma altura. Ficou mais ou menos na mesma altura. Pego o próximo fio e faço 4 voltinhas. Três, 4. E posiciono ele aqui, mais ou menos na mesma altura. Agora, se você quiser, você pode fazer o nó casulo aqui com as outras franjas, ou você pode inventar uma outra sequência. Eu vou fazer aqui uma sequência de nós duplos invertidos com os 4 fios de cada extremidade. Então, eu vou começar aqui pelo lado esquerdo, como sempre, pego 4 fios, deixo 2 centralizados e vou fazer um nó duplo normal. Deixo ele bem retinho, ó, eu não tô inclinando ele, eu tô deixando ele retinho como se fosse uma linha reta aqui, tá? Completo, com a volta do outro lado. E agora eu vou inverter os fios, os que estão fora vão para dentro e os que estão dentro vão para fora. E faço um nó duplo. A distância que você vai deixar entre um e outro fica a seu critério, tá? Aqui eu vou deixar 2 dedinhos de distância. Você pode deixar uma distância maior ou menor. Eu só não indico que você cole um no outro, porque senão você perde esse detalhe cruzadinho aqui no centro, que é um charme. Então, aqui eu vou completar o meu nó duplo. E, de novo, os que estão fora vão para dentro e os que estão dentro vão para fora. E faço mais um nó duplo, deixando 2 dedinhos de distância. O que é importante observar aqui? Você pode fazer quantos nós duplos invertidos você quiser e o seu fio permitir, contanto que essa sequência não fique maior que aquele fio mais curto da parte central, tá? Porque a peça vai ser cortada em V, a parte mais comprida vai ser a parte do meio. Se você deixar essa extremidade mais comprida, você não vai conseguir cortar a peça em V, tá? Então, você pode fazer quantos você quiser, contanto que não fique mais comprido do que aquele fiozinho mais curto da área do meio. Então, aqui eu vou fazer só mais esse, tá? No total, então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 nós duplos e sendo eles invertidos. Eles terminaram mais ou menos no final do meu padrão diamante. Agora eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Prontinho, as tramas estão praticamente prontas. Agora o que você vai fazer é cortar a franja, tá? Eu vou cortar livremente aqui, tá? Então eu vou marcar como referência esse fio mais curtinho, ó, aqui do meio, e os fios mais abaixo dele, eu vou formar um desenho diagonal. E faço a mesma coisa do outro lado. Então, venho aqui, corto. Qualquer coisa depois você pode ajustar para ver se está tudo certinho ou se precisa fazer alguma correção.
Eu gosto sempre de lembrar que nos tutoriais eu passo uma medida um pouquinho maior do que a que eu utilizo, porque cada pessoa tem uma pressão de mão diferente e pode ser que você use esse tutorial, mas você queira fazer mais nós, queira deixar mais alongado e você vai precisar de um comprimento maior. Então, faça a peça, anote no papel quantos nós você fez em cada lado, a medida que você utilizou, que foram as medidas que eu passei no tutorial, e observe se você teve muita sobra. Na próxima vez que você for fazer o mesmo modelo, você pode cortar um pouquinho a menos para diminuir esses excessos. Além disso, nós vamos utilizar uma dessas sobras desse mesmo projeto para fazer a alça que vai prender ele no preguinho na parede. Então, separe um dos fios com no mínimo 15 centímetros de comprimento. Tá vendo que o barbante espesso, conforme você vai desenrolando, ele vai se abrindo? Então, isso é ótimo porque você pode dividir, ó, pegar uma quantidade mais fininha para fazer a alça. Fininha o quanto você quiser, tá? Quanto mais fininha, mais delicada. Como essa é uma peça leve, não tem problema ser uma alça fininha. Se ela fosse pesada, o ideal era você utilizar o espesso inteiro sem dividir. Tá? Então, peguei aqui uma pequena mechinha mais fina e eu vou passar aqui no meio, ó. Tem 3 fios para cada lado. Passo ela aqui por cima, tento pegar ela aqui no meio. Ó, se você quiser, você pode usar uma agulha de crochê para isso também, mas com a mão fica bem tranquilo. Então, agora ele está aqui dividido no meio e você vai fazer um nozinho de cadarço, ó. Cruza um por cima do outro e passa uma perninha por dentro. E aperta e faço isso mais uma vez. E faço isso mais uma vez. Cruzo um por cima do outro, o que está embaixo, passa aqui por dentro e aperta. Aperta bem para esse nozinho não se desmontar, tá? E agora você vai juntar os 2 fiozinhos e determinar a altura da sua alça. Não precisa ser muito comprida, não é? Então você marca aqui a distância que você quer, junta os 2 fiozinhos e você vai passar as pontinhas aqui por cima, ó. Passou por cima, passa elas por trás, por dentro. E leva o nozinho para onde você quer que ele fique. Agora é só cortar esse excesso. E agora passa a sua alcinha lá para trás, tá? Lá para cima e para trás. E fecha os fiozinhos aqui no meio novamente. E está pronto o seu filtro dos sonhos. Agora você já pode soltar ele da sua estação de trabalho. Me conta aqui nos comentários o que você achou de mais esse tutorial e nos vemos no próximo vídeo.